U.S. Homeland Security Chief Kristi Noem published video on Saturday said to show the U.S. intercepting an oil tanker off the coast of Venezuela in international waters. Her post on X came with a statement confirming the move by the Coast Guard days after President Donald Trump announced a blockade of all sanctioned oil tankers entering and leaving Venezuela. Noem also said the U.S. will, quote, continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund narco-terrorism in the region. Maritime risk management company Vanguard said the vessel was believed to be the Panama-flagged Centuries, which was intercepted east of Barbados in the Caribbean Sea. Reuters was able to confirm the vessel in the footage as Centuries, but not the date and location the video was recorded. A White House spokeswoman said on X the tanker was a falsely flagged vessel used by Venezuela to traffic stolen oil. Centuries was loaded in Venezuela under a false name and carrying crude oil bound for China, internal documents from the oil seller Venezuelan state oil company PDVSA show. It's part of a so-called shadow fleet of tankers that disguise their location, used by buyers of Venezuelan oil to get around U.S. sanctions. PDVSA did not immediately respond to requests for comment. In a statement, Venezuela's government denounced the interception as a serious act of international piracy. It's the second time in recent weeks that the U.S. has gone after a tanker near the South American country. It comes as Trump builds a pressure campaign on Venezuelan President Nicolas Maduro. U.S. strikes on suspected drug vessels in waters near the country have killed at least 100 people, while military forces have ramped up their presence in the region. Trump has said the U.S. will soon start land strikes on Venezuela. Maduro has denied links to crime and says that the U.S. wants to oust him so it can take control of Venezuela's vast oil reserves. O Caribe entrou em modo de risco. A Casa Branca orientou forças dos Estados Unidos a focarem na quarentena do petróleo venezuelano. E quando um governo escolhe quarentena em vez de bloqueio, isso é política com direito internacional, no fundo. Por isso, hoje eu vou te explicar o que significa essa quarentena, por que ela pode ser lida como uma escalada, o que a Venezuela está fazendo de resposta, e onde o Brasil entra e por que isso é América Latina e estabilidade regional. Então vem comigo. Segundo reportagem, a Casa Branca orientou as forças dos Estados Unidos a focarem em enforçar uma quarentena, e esse foi o termo usado, do petróleo venezuelano pelos próximos meses, apostando mais em pressão econômica do que em ataque em terra. Mas por que quarentena? Porque bloqueio, ou blockade em inglês, carrega uma leitura pesada, pode soar como um ato de guerra. Sabe, quando a gente olha para o quadro do confronto Estados Unidos-Venezuela, a gente tem que observar que houve uma forte mudança de enfoque, Natália. Quarentena é uma forma de dizer, não é guerra, é um enforcement, é um esforço, mesmo que o efeito prático pareça embargo no mar. Então, tem elemento concreto aí no meio, tá, gente? O que significa quarentena? Interceptações de embarcações de petróleo, preparação de novas apreensões e mais presença militar no Caribe. Isso não é só diplomacia, é logística e força. Então, se por um lado a palavra parece amenizar a situação, por outro, na verdade, ela acaba piorando a situação da Venezuela, principalmente porque esses navios que saem da Venezuela cheios de petróleo nem sempre são navios legais, muitas vezes são navios piratas por causa das sanções que a Venezuela sofre. Mas, se você quer entender esse tema sem histeria e sem propaganda, deixa o seu like agora, ou melhor ainda, se você puder, deixa o seu hype, sobe hype, que a gente gosta muito de ganhar um hype, gente, é muito legal, tá? E comenta Caribe, que eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo. Eu vou usar esses comentários, inclusive, que vou tiver aqui no vídeo, para decidir se a gente abre uma série semanal de Mapa do Caribe, gente, porque realmente está virando um assunto quase que semanal. Será que vale a pena? A sequência já vinha escalando. A apreensão de petroleiro sancionado no começo do mês, depois de interceptações em águas internacionais. E o efeito prático, carregamento mais lento, navios dando meia volta e voltando para a Venezuela,
e o custo do óleo subindo. Quando o navio dá meia volta, você cria essa incerteza. A própria meia volta é o sinal da incerteza. E incerteza é uma arma econômica. Aumenta seguro, frete e risco, tá, pessoal? A resposta venezuelana veio por dentro. Aprovaram lei com penas duras contra quem promove ou financia pirataria e bloqueios. É a disputa virando narrativa. Vocês são piratas. Nós somos vítimas. O parlamento da Venezuela aprovou nesta terça-feira uma lei que prevê até 20 anos de prisão para quem promover o apoio dentro do país a bloqueios navais e atos considerados de pirataria, uma referência às apreensões de seus petroleiros pelos Estados Unidos. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo partido do presidente Nicolás Maduro, que tem maioria absoluta na Assembleia Nacional. A Lei de Proteção de Liberdades de Navegação e Comércio frente à pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais foi proposta logo após o confisco pelos Estados Unidos, no último sábado, de um navio-tanque transportando petróleo venezuelano. Outro petroleiro tinha sido apreendido em 10 de dezembro e a perseguição de um terceiro ocorreu no domingo, sem que se saiba mais detalhes sobre essas operações. A nova lei prevê prisão de 15 a 20 anos. O texto prevê ainda a imposição de multas de até 1 milhão de euros, o equivalente a 6,5 milhões de reais, e a apreensão de bens. Maduro qualifica a ação dos Estados Unidos de pirataria naval criminosa e insiste que o objetivo do governo americano é derrubá-lo. Leis parecidas já punem também com prisão e multas quem favorecer, por exemplo, as sanções internacionais contra o governo venezuelano, como a ganhadora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, que também se pronunciou a favor da estratégia de Trump no Caribe. A Venezuela produz diariamente cerca de 1 milhão de barris de petróleo, está sob embargo desde 2019 e, por isso, destina boa parte de suas vendas ao mercado paralelo, com descontos elevados. Agora, o ponto que a gente precisa levantar. Como isso chega aqui no Brasil? 3 caminhos, pessoal. É por causa da instabilidade regional, isso nos afeta diretamente. Uma escalada no Caribe acaba mudando o risco na vizinhança. O segundo ponto, energia e mercado, tá? O risco muda a expectativa e o preço do petróleo. O petróleo é a principal fonte de energia de vários países e também afeta diretamente alguns geradores de energia no Brasil, tá bom? 3, além de afetar a gasolina, o preço da gasolina, que basicamente, a gasolina e do diesel, que basicamente move a metade da frota do país. 3, a diplomacia e o comércio. Não foi de graça que a Rússia e a China, principalmente a China, falaram o que falaram. Quando a gente olha para essa fala no Conselho de Segurança e a fala do Brasil, que também é importante, porque o Brasil fica com o pepino na mão. Está aí a fronteira nossa com eles e o resto da América Latina inteira olhando para o Brasil e dizendo, não deixa explodir a Venezuela, incluindo o Milei. Né? Quem acha que o Milei não tem problemas, pensa só que quem segurou a invasão da embaixada argentina lá foi o Brasil. Então, né, quando eles tinham lá asilados políticos e tudo mais. Então, o Brasil ficou como um representante. Né? Também falou na ONU do jeito dele. Qual é a capacidade de intermediação do Brasil? Esse ponto é essencial. Porque eu acho que a gente, quando olha para a capacidade do Brasil, a gente tem que lembrar, né, que o Brasil foi o fiador do famoso Acordo de Barbados. Lembra dele, Josias? Que era o acordo, né, que era um acordo interessante, que dizia o seguinte, os Estados Unidos param com as sanções e a Venezuela faz eleição livre, né? Sonhos de noite de verão do Biden, né? O Brasil foi o fiador disso, o Celso Amorim especialmente. O que é que deu nisso? Os Estados Unidos cumpriram a parte dele e a eleição na Venezuela foi o que nós estávamos dizendo, né? O Sakamoto resumiu bem, fraude, pronto, paciência. Né? Qual é o quadro que sobrou para o Brasil nessa situação? Né? O Celso Amorim foi lá e tentou dizer, olha, nós somos o fiador. Lembra a resposta do Jorge Rodrigues? Declarou o Celso Amorim persona não grata. Porém, o Brasil não perdeu influência na Venezuela. Vamos lembrar de novo da Embaixada Argentina. A Embaixada Argentina continuou
O Brasil continuou representando os interesses da Embaixada Argentina, protegeu a Embaixada Argentina e, de certa forma, saíram os exilados. O Brasil fez o que tinha que ser feito diplomaticamente. O Brasil é empurrado a falar e que qualquer fala tem um custo. Então a gente acaba tendo que se posicionar. Não adianta querer ser líder da América Latina sem você se posicionar quando acontece uma guerra na sua fronteira, tá? Agora, já no nosso quarteirão, isso aparece com o quê? Com o frete mais caro dos produtos, dos alimentos, dos preços importados. Os importados acabam sendo afetados por causa do aumento do dólar. O dólar que reage a esse humor de guerra. A expectativa, né, acaba mexendo com a decisão de compra das pessoas. Então, quanto mais expectativa gera-se em torno dessa guerra, mais esse índice de alteração de preço, essa questão da inflação e esses problemas acabam acontecendo, mesmo antes da guerra em si. Se você quer mais mapas de impacto como esse, apoia a gente, vira membro, manda um super thanks ou compartilha esse canal com quem você gosta, tá? Esse que eu tô falando aqui é o Caribe do Poder e eu quero cobrir isso com profundidade e para isso eu preciso da sua ajuda. Vamos desenhar 3 cenários? 3 cenários. Cenário 1, pressão econômica na Venezuela. Força de negociação sem incidente grave. Tá? Ou seja, o Trump ganha só na pressão econômica. Os fatos não foram para onde ele exatamente queria, né? E aí ele mudou de enfoque. O enfoque é outro e se transformou num bloqueio direto da Venezuela em todos os sentidos possíveis. O primeiro deles é aonde mais dói, né? É aonde do que a Venezuela vive há muito tempo. Petróleo. Quando a gente fala de Venezuela é igual ao petróleo. A gente não pode nunca esquecer que embaixo do chão da Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a da Arábia Saudita, né? Que não está toda sob controle do mapa venezuelano, mas é um lençol petrolífero desse porte. 2. Incidente no mar vira crise regional, ou seja, em uma eventual sanção do Trump a algum barco da Venezuela, a Venezuela ou algum protetor da Venezuela acaba reagindo de forma militar. 3. Guerra jurídica com escalada lenta, ou seja, Trump vai, assim como Maduro, aos tribunais internacionais e tenta ganhar isso nos tribunais. Isso jamais, na minha visão, esse cenário é inviável, apesar dele ser um cenário que foi construído para ser assim desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E tá além desses 3 cenários para a gente olhar, tem 3 sinais para a gente monitorar. Se vai haver mais interceptações de barcos, se vai haver uma nova rodada de sanções ou mandados, e a reação de países da região e organismos internacionais a essas sanções / interceptações que acontecerem, tá, pessoal? A palavra do dia, portanto, é qual? Quarentena. Porque ela diz mais sobre o mundo do que parece. Ela fala sobre pressão econômica com linguagem de guerra, sem admitir que existe uma guerra. Então eu quero te ouvir. Você acha que isso termina em acordo? Ou acaba realmente acontecendo um incidente? E onde o Brasil deveria se posicionar? Deveria se ficar em silêncio? Deveria tentar fazer uma mediação entre os países? Ou deveria se alinhar a um deles, a Venezuela ou aos Estados Unidos? Comenta. Eu vou fixar o comentário mais legal e lúcido lá no topo dos comentários. E eu sou o Tom Vinhal do Social C, do Palco Global ao seu quarteirão. Até o próximo vídeo, vem comigo e vamos descobrir o mundo. Beijo.